Opa! E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Gravando mais um vídeo aqui pro YouTube e hoje é um conteúdo diferente. Hoje vamos gravar uma tier list, certo? Lançou esses dias aí pra trás, eu acho que 2 ou 3 dias, lançou o álbum novo do Brandão. Isso é Trap Volume 2. E aí eu fiz uma análise aqui das músicas dele, as que eu mais curti, algumas considerações e as notas por beat. Então, vamos trocar de tela aqui agora e vamos fazer uma tier list aqui. Não me entendam a mal, não me levem a mal, é a minha opinião, certo? Estamos na tela aqui já da tier list. Aqui as músicas. Eu tô olhando aqui pro lado porque a câmera tá aqui e o monitor do computador fica aqui em cima, certo? Então por isso que eu vou estar olhando um pouco para cá. Aqui estão as músicas. Bença, ok, show. Aqui estão as músicas. Bença, ok, Paris, Warzone, Blunt de Goiaba, Jaqueta Bape, Mood, Milagre, Fórmulas e Miragens, Bug na Matriz, Japonês, Rockstar, Depois do Show e Comigo Mesmo. Tá na sequência de lançamento que foi postada, conforme ele lançou lá no Spotify, certo? Aqui do lado, quando eu olhar aqui pro lado, são as anotações que eu fiz de música por música. E aqui tá as categorias: melhores do álbum, música boa, ok e genérica. Melhores do álbum, propriamente dita, são as 3 músicas que eu achei melhor do álbum, que domina e carrega o álbum nas costas. Música boa é aquela música que realmente é muito boa, mas não chegou ao nível de ser a melhor ainda do álbum, entendeu? Música ok é aquela música que você vai ouvir, tá ali no meio, ela é legal, compõe bem o álbum, mas não é uma música boa, mas também não é uma música genérica. E música genérica, propriamente dito, é aquela música que você já escutou vários cantores cantando, você não aguenta mais ouvir. É música genérica, certo? Então. Ah, critério de avaliação que eu usei. Eu usei 2 critérios de avaliação: a vibe e a construção. A vibe é a vibe que a música me trouxe conforme eu estava ouvindo ela, conforme eu fui ouvindo, a sensação que eu fui tendo, as vibes que eu fui tendo. E construção é como a música foi estruturada, tanto o esquema de rima, como colocações das rimas ali, adlibs para fazer o preenchimento musical, e às vezes um silêncio para deixar só o beat trabalhando e também fazer esse preenchimento musical, certo? Então foram esses dois que eu usei: vibe e construção de música, certo? Então vamos começar por Bencha. Bença, eu coloquei ela como uma música boa, certo? Por que uma música boa? Ela tem algumas rimas bem colocadas, que ele coloca algumas críticas, principalmente aquela lá, é, não sigo artistas de direita, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem a rima agora. Porém, sei lá, no meu ouvido faltou algo, sabe? Talvez um preenchimento melhor para deixar ela ali em cima nos melhores. É uma música muito boa de ouvir, uma música festa, uma música boa para ouvir no carro, uma música boa para ouvir no show, mas é aquilo, eu sinto a sensação de estar faltando algo, sabe? Então, para mim, Bença é uma música boa. A próxima música da faixa é a música Ok, que ironicamente, na minha opinião, é uma música ok. É uma música bem festa, muito mais festa que Bença, na minha opinião. Se eu tiver louco, bêbado numa festa e começar a tocar Bença, eu acho que eu vou transcender. Porque é uma música que, na minha visão, foi feita para festa, certo? Ela tem algumas rimas simples, o que é típico e característico de músicas de festa, feita para festa, o que não deixa a música ruim. É uma música ok, não é uma música boa e é um não chega a ser uma música para entrar na categoria boa, nem nos melhores do álbum. Então, é uma música ok na minha opinião, certo? A terceira música do álbum, a terceira faixa do álbum,
é a faixa Paris, que na minha opinião também é uma música boa. Também é uma música festa, só que a vibe que ela me trouxe, a sensação que eu senti ouvindo Paris é melhor e me deixou, sei lá, mais contagiado, mais empolgado, sabe? Aquele negócio de ouvir, balançar a cabeça, se sentir bem ouvindo. Então, eu senti um pouco mais em Paris do que em OK. Por mais que eu veja as duas músicas como músicas festas, a Paris, pra mim, eleva um pouco o nível na questão de vibe. A Paris é certeza. Se eu tiver na festa, eu não preciso nem estar louco. Se tocar, só pelo ambiente ali, eu já vou ficar maluco, certo? Então, Paris, pra mim, é uma música boa. Vamos lá. Próxima música, Warzone. Não tem muito o que falar. Foi lançada antes do álbum. Foi lançada primeiro como single. Depois ela entrou, completando o álbum também. Na minha opinião, também é uma música boa, certo? É, ela tem. Vou dar uma lida aqui porque eu escrevi um pouco maior as considerações dela. É, tem uma construção de alguns versos que particularmente não me agrada, certo? A forma como é encaixado, como é colocado ali na construção da música, na estruturação da faixa, é algo que particularmente não me agrada, sabe? Eu sinto um pouco incômodo. Acho válido, é super válido colocar. Admiro os artistas que conseguem fazer isso de forma boa, mas nem sempre o meu ouvido vai achar interessante, sabe? Aquele beat que tá meio. O beat é fora do compasso e você já tá cantando fora do compasso do beat que já é fora do compasso. É algo que, se você souber fazer, fica incrível, mas nem sempre o meu ouvido agrada. Na verdade, eu acho que eu ouvi uma música só que fazia essa técnica e eu curti. Nem vou lembrar qual que é a música agora. É, então, por isso, eu não, não me agradou muito a chegar no nível ali de melhores do álbum. Porém, continua sendo uma música extremamente boa, porque ele não faz isso a música inteira, é em algumas partes da música, sabe? Se talvez ele mantesse uma construção fora isso, a música inteira, ela entraria nas melhores do álbum, na minha opinião. Sempre deixando claro, é a minha opinião, certo? Então, Warzone pra mim é uma música boa. Eu não falei pra vocês. Bença, eu dei uma nota 10 pro beat. Ok, eu dei uma nota 8 para o beat. Paris, eu dei uma nota 9 para o beat. E Warzone, eu dei uma nota 10 para o beat. Por mais que o beat, em alguns momentos, tá contra o tempo, eu acho legal no beat, certo? É, próxima música, Blunt de Goiaba. Essa música, junto com outra que vai chegar logo menos, eu ouvi bastante. Eu tive que ouvir umas duas, três vezes para chegar na conclusão. E para mim, Blunt de Goiaba é a primeira música com o título de melhor do álbum, na minha opinião, certo? Ela tem, entre todas elas, na minha opinião, é a que tem a construção mais simples. Porém, eu amo essa questão de simplismo na parte de construir, focar só na vibe. Então, tipo, eu entrei totalmente, todas as vezes que eu ouvi essa música, eu consegui entrar na atmosfera que o Brandão quis passar ali, sabe? Então, eu consegui entrar no mundo da música, consegui entender o que ele quis passar, a vibe daquela música e tudo mais, e os adlibs que ele coloca para fazer o preenchimento ali na música é algo que fica incrível, na minha opinião. Não tá nada demais, exagerado, e também não é algo que fique faltando, sabe? Aquilo que você escuta e fala, pô, aqui poderia ter isso, aqui poderia ter aquilo. Pra mim é incrível, construção impecável. O beat de Blunt com Goiaba eu dei nota 10, é um beat muito bom. E os flows que ele faz, a variação técnica, tudo que envolve a música, pra mim realmente foi incrível. Então,
melhor do álbum, pra mim, Plant de Goiaba. Blunt de Goiaba. Uma das melhores do álbum, pra mim. Jaqueta Bape. Jaqueta Bape, pra mim, é mais uma música que entra na categoria boa. É, cadê? Sou foda, positivo. É boa. Ela tem uma boa construção. Porém, essa foi uma das que me deixou na dúvida se eu manteria aqui em boa ou se eu subiria para melhores. Porém, analisando ali Blunt de Goiaba com Jaqueta Bape, aí tem algumas questões que Jaqueta Bape eu sinto um pouco de preenchimento em alguma parte, eu sinto que os flows foi meio repetitivo, mas até aí tudo bem, tudo ok. Eu gostei, é uma música boa, só que na minha concepção, no meu ouvido, no meu ouvir, não chegou no nível de melhores do álbum. Então fica aqui como boa, mas se tivesse uma categoria entre as duas aqui, sei lá, muito boa ou quase lá, Jaqueta Bape teria lá com toda certeza da vida. E Jaqueta Bape, o beat dela ganhou uma nota 9, certo? Na minha concepção. E já deixando uma observação que eu fiz, em Jaqueta Bape, é, o Brandão fez videoclipe, com exceção de Warzone Benção, em japonês que vai vir agora. As outras todas, os vídeos clipe dela, foi postado só no Spotify. Então, o que foi uma sacada inteligente para mim é recompensar ali o pessoal que escuta ele pelo Spotify. Então, os videoclipe saíram só no Spotify. E no videoclipe de Jaqueta Babe, as bordas, depois eu vou ver se eu consigo colocar aí no vídeo. As bordas, ela tem aquela estética militar, meio onça da Bape, porém, entre elas, tem uma caricatura do Brandão, que eu achei da hora. Coisas simples que você coloca, mas esses detalhes é o que me ativa numa música, num audiovisual, certo? Então, essa foi a faixa 6 3 é isso mesmo, faixa 6 Jaqueta Baby. Faixa 7 temos a faixa Mute, que pra mim também é mais uma música ok, certo? É, é uma estética, né, não me agrada tanto, né, tanto no beat quanto na construção que ele fez. Não consegui sentir uma vibe que batesse, sabe, pra mim. É, foi uma das músicas que eu fiquei entre ok e genérica, porém eu não coloquei em genérica porque não é algo que eu já tenha escutado antes, sabe? É algo realmente novo, é algo que tem a estética do Brandão, porém é algo que eu não consegui curtir, sabe? Sei lá, a construção, algumas partes para mim ficou muito vazia, ele teria que ter preenchido um pouco mais. O beat não me agradou legal, tanto que para mim de todas a minha avaliação, é o beat que ganhou a menor nota, ganhou nota 7. Eu realmente não curti tanto o Mood, não coloquei em genérica porque realmente não é um som genérico, mas também não é um dos melhores sons que existe nesse projeto do Brandão. Indo para a faixa 8 agora, é uma faixa nota boa, certo? A faixa Milagre é uma música boa para mim. Tem uma vibe totalmente incrível, é uma vibe muito boa. Se você tiver chapado, principalmente, vai ser um negócio que vai te deixar absolutamente transcendendo. Porém, é aquele detalhe, sabe? Você sente que faltaria alguma coisa no preenchimento, porque, querendo ou não, trap você tem que ter os adlibs. Em até outros estilos musicais hoje em dia, eles usam os adlibs, os cacos, né, para dar um preenchimento de fundo na música. E eu sinto que boa parte das músicas aqui, de as músicas que eu estou colocando em boa, falta esse quê de preenchimento atrás, sabe? Eu acho esse preenchimento totalmente importante, porque é ele que vai te pegar
jogar dentro da atmosfera da música e não vai te deixar sair, sabe? É, porque conforme você vai ouvindo, música de 3 minutos, 2 minutos e pouco, em algum momento você vai, pensa como se fosse um aquário, você tá ali dentro. E aí você tem 2 minutos. Com 30 segundos você já descobriu como é que sai. Então você vai sair desse aquário. Aí tem que vir, na minha opinião, um adlib, um preenchimento que te pega e te joga de volta para te manter preso nessa atmosfera da música durante 3 minutos, 2 minutos, que seja, 1 minuto, sei lá. Que seja a quantidade da música. Ele tem que te manter durante a música toda ali na vibe que a música quer ultrapassar. E para mim, Milagre falta isso também. Beat nota 9 é um beat bom, porém é aquele detalhe. Falta o preenchimento para te manter preso ali na música. É basicamente isso. Próxima faixa, Fórmulas e Milagres, que para mim é a segunda melhor música do álbum, é a segunda melhor música do álbum, na minha opinião, certo? Ela tem. Eu escrevi bastante coisa, eu vou ler o que eu escrevi. Ela tem uma vibe absurda, principalmente, e aí já deixando mais uma observação, ela faz uma transição entre Milagre e Fórmulas e Miragens. No final de Milagre, Brandão faz uma extensão vocal com a sílaba A, com a letra, né, A, e inicia Fórmulas e Miragens com a letra A. Os dois beats, pelo que eu ouvi, não fui analisar, mas pelo que eu ouvi, estão no mesmo BPM ou similarmente, estão em tons diferentes, mas são tons que ornam. Então ela faz uma continuação entre Milagres e Fórmulas e Miragens. Então já começa assim, a música já começa te deixando louco, te fazendo transcender. E depois ele vem com algumas barras ácidas, eu sinto, fazendo algumas críticas, não direcionadamente a alguém da cena do trap, mas a pessoas que viveram e que passaram na vida dele, sabe? Ele faz essas críticas ácidas, tem aquela simplicidade que, sinceramente, me cativa muito, é o que me domina. É uma música muito bem construída, muito bem preenchida. O audiovisual dela é incrível e a vibe que essa música me passa, sabe? Eu ouvindo, dava vontade de, sei lá, levantar da cadeira, pular e gritar cantando num show, sabe? Então é uma música muito boa para mim. Então, junto com Blunt de Goiaba, Fórmulas e Miragens são as minhas duas melhores do álbum. Ainda tem mais uma e vamos pra próxima. A nota 10 de beat para Fórmulas e Miragens. Então vamos para a próxima. A próxima faixa é a faixa número 10, Bug na Matriz. É, para mim, até Mood consegue ser um pouco melhor que Bug na Matriz, na minha opinião. Bug na Matriz também é uma que eu fiquei entre pôr na genérica ou manter em ok. Não pus em genérico pelo mesmo motivo de Mood. Não é algo que eu já ouvi bastante, só não é algo bom, sabe? Não é um trabalho bom. Na minha opinião, não é um dos melhores trabalhos que o Brandão fez. Então entra como uma música ok, certo? Tem uma vibe calminha, parece que ele quis fazer que o álbum desse uma respirada, principalmente depois daquela transição, porque essa música vem logo após da transição de Milagre e Fórmulas e Miragens, que para mim talvez tenha sido o ponto alto desse álbum. Daqui da faixa 8 para baixo começa a ser um ponto alto do álbum. E aí vem a faixa 10 para dar essa acalmada, dessa respirada. Na minha opinião, uma música ok, válido, super válido, uma música ok. E já em sequência na faixa, voltando, né, o beat de Bug na Matriz, por mais que a música seja ok, o beat, nota 10, beat muito bom. Na faixa 11, faixa japonês, e aí ele já volta jogando tudo pra cima. É, melhores do álbum, não tem como, não tem aonde, não tem muito o que falar. Então, os melhores do álbum estão fechados para mim. As três melhores músicas do álbum é
Blunt de Goiaba, Fórmulas e Miragens e japonês. E japonês não tem muito o que dizer. É chovendo molhado. Todo mundo já ouviu. É uma música que tá com 31 milhão de players no Spotify. É uma música incrível, tanto na construção musical dele, do Matue ali, quanto no audiovisual, a historinha que tem no clipe, então é algo incrível. E também é um clipe que também está disponível no Spotify, além de ter sido lançado no YouTube. Está disponível no Spotify, Beat Nota 10. É isso. Não vou me alongar muito, porque falar de japonês é chovendo molhado. É, Rockstar. Rockstar, vamos lá. Rockstar é interessante. Rockstar pra mim é uma música boa, certo? Porém, eu comecei a ouvir Rockstar ali nos primeiros segundos. Falei, tá, por enquanto música ok. Era uma música ok. E aí, como eu não vou vendo, eu gosto de, se tiver algum feat ali no meio, eu gosto de descobrir, então eu não olho se teve feat ou não. Eu não sabia que essa música tinha o feat da namorada dele, que tinha participado no volume um. Eu não lembro qual que era a música agora, ela também participou nessa agora nessa faixa Rockstar, e na minha opinião, ela salvou a faixa. Tava vindo uma música bem da ok, novamente fazendo a gente respirar depois de japonês. Porém, quando ela entra, além de quebrar a expectativa, que você não tá esperando que vai entrar a namorada dele para cantar, nem por ser a namorada dele, você não tá é, pensando que vai entrar alguém, sabe? Porque é uma música que começa parecendo que é música solo, uma música ok. E aí quando ela entra, ela quebra aquela expectativa, traz uma vibe legal e, sei lá, o tom suave de uma voz feminina nessa música deixou ela, elevou ela para outro patamar. Então, a música se transformou boa por causa da namorada dele, a Desirê, que entrou e fez elevou a vibe da música total. Mas até então era uma música ok, na minha opinião. Depois que ela entrou, ficou incrível. Então, não seria loucura, na minha opinião, colocar ela em ok, mas é uma música boa. Faixa 12, beat nota 10. Agora vamos para as últimas duas, a faixa 13 e a faixa 14. Faixa 13, depois do show, música ok, na minha opinião. Já são aquelas músicas que estão encerrando o álbum, então já tá te trazendo de volta, é, tá te tranquilizando novamente. É, Aí, aqui eu escrevi umas coisinhas, eu vou ler para vocês. Na minha opinião, é um som que vai funcionar apenas no show. Para show, quando ele estiver em cima do palco cantando essa música depois do show, provavelmente vai ter alguns bate-cabeça, algumas rodas. É, mas eu sinto que ouvir ela no carro ou ouvir ela no dia a dia não vai dar a mesma sensação que ouvir ela no show. Então, na minha opinião, é super válido. Foi uma música que foi construída pensando em show, na minha visão, certo? É um beat nota 8. E para encerrar o álbum, Comigo Mesmo, que também é uma música ok, na minha opinião. Ele tem algumas rimas bem inteligentes, boas sacadas de rima, uma construção incrível, porém, novamente, é aquela lá, aquela questão, é a vibe. Não tem um preenchimento, e também eu sinto uma vibe de encerramento de álbum, sabe? Aquela vibe de tá acabando, é isso aí, obrigado, aquela última música para finalizar, é a música de encerramento. É uma vibe top, falta preenchimento, na minha opinião, traz a sensação de encerramento de álbum. Não é algo muito. Nossa senhora, que música! Muito boa, música boa, mas fica pra mim na categoria de ok, certo? Então, a minha tier list ficou em Blunt de Goiaba, Fórmulas e Miragens e Japonês como as melhores do álbum. Bença, Paris, Warzone, Jaqueta Babe, Milagre e Rockstar como músicas boas, ok. Mod, Bug na Matriz, Depois do Show e Comigo Mesmo são músicas ok. E não entrou nenhuma música em genérica, porque dizer que o Brandão é genérico é sacanagem.
certo? Brandão, por mais que às vezes são algumas músicas, por mais que às vezes tenha alguma música que eu não gostei um pouco, eu não gostei tanto, não é algo genérico, é sempre algo muito novo. Não é algo revolucionário, mas é algo bom, nada de genérico, certo? Então, a minha avaliação foi essa, a minha tier list é essa. E comenta aí o que vocês acham, se eu viajei em alguma faixa, se alguma outra música ali deveria subir. E também já deixa aí de recomendação qual o próximo álbum eu deveria fazer essa análise. Estava pensando em fazer análise de Mister, mas vou deixar aberto aí para vocês escolherem, certo? Então, muito obrigado, rapaziada. Curte, comenta, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Segue, é, me segue em todas as redes sociais, certo? Instagram, TikTok e siga o meu canal de músicas, que também está aí na descrição, e siga o canal da produtora Kion, certo? Seja Kion e siga a Kion, vai estar aí de colaborador no vídeo, certo? Então, muito obrigado. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, seja lá qual horário você está assistindo. E é isso, rapaziada. Falou, até a próxima. Fui.